Oi, pessoal, sou a Bruna. Estou aqui recebendo um profissional da área de comércio exterior, já está há mais de 20 anos na área e já levou mais de várias marcas brasileiras para mais de 28 países. E a gente tem aqui o Robson Silva, que é o CEO da 2B Comics, para contar um pouquinho mais pra gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bruna. Uma satisfação estar aqui de novo, né? Segunda vez no ACP. E muito obrigado aí pela oportunidade. Imagina, a gente que fica feliz de te ter novamente aqui, né, para falar um pouquinho mais de como é que funciona essa empresa, né, como que surgiu e, né, e ter que matar um pouquinho da curiosidade do pessoal que tem, né, que quer conhecer mais sobre essa área do comércio exterior, né? Claro, com certeza. Bom, eu vou começar falando um pouco de como eu comecei na área, né? Acho que é bem importante também, né? Sim. Esses 20 anos aí de carreira de comércio exterior, eles começaram lá atrás, né? Eu sempre trabalhei em parte mais empresas da região, parte produtiva mesmo, né? E depois eu tive a oportunidade, né? Depois de me formar em comércio exterior, sou formado em comércio exterior com MBA em marketing, né? Internacional. E aí depois disso eu fui trabalhar com parte documental, né? Que é a parte burocrática do comércio exterior, né? É a parte mais Aquela complicadinha, que assim, o é pessoal não vê tanto, né? isso, que é fazer documento, fazer várias coisas. Mas eu sempre tive uma veia muito de vendas, né? Sempre gostei muito de vendas. Então, sempre eu estava sempre com um pezinho em vendas, né? Querer vender, querer fazer isso. E aí depois eu tive essa oportunidade de trabalhar numa empresa que eu comecei internacionalização, né? Propriamente dito, que eu levei essa empresa para mais de 28 países, né? Se a gente somar até são mais, e desde todo o processo, né? Desde o processo burocrático até o processo final, né? De gerar o relacionamento com clientes. Então, é, já são aí esses 20 anos de bagagem, eles vêm para trazer hoje com a 2B, né? Com a minha empresa, Uhum. que surgiu justamente por isso, né? Essa, eu tive assim do outro lado da mesa, digamos assim, quando eu trabalhava na empresa lá, eu vi essa dificuldade tanto de mão de obra qualificada, né, para trabalhar com comércio exterior, que é um público bem É, específico, não, né? a gente não vê com tanta frequência, né? Não ouve Exatamente, falar muito sobre como sim. que é o comércio, o que que ele é, né? Exatamente. Então, assim, hoje você, para um profissional trabalhar como comércio exterior, ele tem que ser bilíngue, ele tem que ter algumas especificações técnicas também, né? Uhum. Algumas qualificações técnicas, melhor dito. E é como a gente estava falando agora há pouco, né? De viagens, né? Você viaja a turismo é uma coisa, né? Agora, quando você vai lá para vender, você tem que ter essas qualificações, esses Uhum. atributos, né? Para você vender o produto que você representa, enfim. Então, a 2B veio justamente para isso, né? Para poder suprir essa demanda em empresas pequenas, médias, grandes empresas, para a gente meio que terceiriza o setor de exportação do empresário, né? Ah, que legal. Algo que a gente não vê falar, né? E, Robson, hoje quando a gente fala, né, de exportação para as empresas, né? O que que você mais encontra, assim, que é um mito que as pessoas falam sobre a exportação e como fazer essa implantação dentro, né, das empresas? Como que é um pouco desse processo? Como que as pessoas podem chegar até você? E, né, para conhecer mais o trabalho de vocês mesmo ali. Perfeito. Então, essa pergunta é boa porque ela vai já responder várias outras, né, sobre essa questão. A parte de internacionalizar, por exemplo, uma empresa, né, ela começa, eu sempre digo, né, você tem que ter um produto, né. Então, hoje a gente tem aqui vários produtos, várias empresas, né, a gente tem no nosso, vamos falar da nossa região mesmo, né, não Uhum. precisamos ir nem muito longe. Então, você ter o produto, depois a gente precisa fazer toda uma análise, né? Um estudo da onde aquele produto ele pode ser inserido, né? De maneira mais assertiva. Então, hoje a gente trabalha justamente fazendo toda essa análise, né? É, existem muitos mitos aí nesse meio, né? Por exemplo, será que a minha empresa ela tá apta para exportar? Eu posso pegar meu produto e exportar? Pode, né? Acho que todo produto pode ser exportado, né? Desde que você tenha uma empresa constituída, desde que você tenha uma empresa, né, com as suas obrigações em dia, pode exportar. Todo produto tem um mercado. Existe, o mundo ele é muito grande, né? Eu Sim. sempre costumo dizer. Então, só que cada produto, eu sempre costumo dizer assim, né? A gente encontra o destino correto para o seu produto, né? Então, assim, você tem um determinado, sei lá, você faz motores, né? Você faz máquinas, equipamentos. A gente tem toda uma equipe de sondagem, né?
que a gente fala que são os detetives, né, do mercado. Então esse pessoal, eles fazem toda uma sondagem daquele produto para achar o destino correto dele, né? Que legal. Então a gente consegue, através da nossa consultoria da 2B, encontrar um destino correto, encontrar o melhor país, o melhor lugar para levar aquele produto, onde ele vai ser melhor aceito, né? Onde ele vai ter mais chance de ter sucesso e perpetuar, né? Que a gente não quer fazer uma venda só, a gente quer regularidade, né? Para os clientes que a gente representa, né? Então a gente faz todo um trabalho estruturado de ponta a ponta. Desde cuidar da casa internamente, ver como é que estão os setores, analisar toda a parte interna, até o processo de garimpar clientes, né? E levar o produto para fora, né? Então a gente gosta muito de trabalhar dessa forma, né? Sempre prezando pela marca, né? Que é bem importante. Que legal, que legal. Acompanho de fato todo, né, do início ao Isso. final para fazer algo bem completo, né? E Exatamente. existe, Robson, um porte específico para as empresas começarem, né? Empresa pequena, empresa grande, ou qualquer empresa, ela tem capacidade, ela pode sim levar o produto dela para fora. Isso. Qualquer empresa ela pode levar o produto dela para fora. Isso que é a parte mais legal, né? Tem uns dados atualizados, que esses dados eles são até um pouco assustadores e eles parecem que são dados assim não tão reais. Mas hoje, menos de 1% das empresas brasileiras têm exportações regulares. Imagina só, nós temos hoje milhares, né, para não dizer milhões de CNPJs cadastrados no Brasil, sendo que menos de 1% dessas empresas têm exportações regulares. Olha só que dado interessante, né? Bastante. E dentro dessas empresas, a gente vai encontrar empresas médias, pequenas, MEIs, qualquer empresa, né? E qualquer empresa ela pode exportar, desde que ela tenha um produto, né, desde que ela tenha um direcionamento, né? O que acontece muito às vezes a empresa acha assim, nossa, eu sou muito pequena para exportar. O que eu vou fazer? Eu tenho clientes assim, que quando a gente começou, ele falou, nossa, mas eu não sei nem por onde começar. Né? Nossa, como é que a gente manda isso para fora? Como é que a gente faz? E eu sempre falo, né? Por isso que você está me contratando, né? Você está contratando uma empresa que tem um know-how de 20 anos para entender como a gente vai fazer o passo a passo para levar teu produto para fora, né? Então, qualquer empresa, Bruna, pode exportar sim, né? A gente trabalha, como eu falei, de ponta a ponta. A gente vai analisar toda a empresa, a gente meio que vira a empresa do avesso, assim, para organizar ela internamente, organizar produto, né? A gente vê se precisa de alguma certificação também, né? Que existem produtos, né? Que em determinados países eles acabam necessitando algum tipo de certificação, ou ele tem uma barreira técnica, né? Ou uma barreira comercial, né? De imposto, tarifa, e a gente faz toda essa análise para o cliente, até a finalização de levar o produto para lá. Eu até ia mesmo te perguntar sobre isso, como que a 2B, né, ela faz nesse estágio inicial para ajudar a empresa, né? O que ela vai fazer toda essa parte, né? Como que a 2B ela faz essa ajuda inicial? Como ela diagnostica esse projeto que a empresa, ela vem até vocês às vezes buscando, mas ela não sabe por onde começar, né? Como dar esse passo, né? Isso. Então, Isso é uma dúvida bem frequente, né, do empresário, né, do industrial. Como é que a gente começa? Por onde a gente começa, né? Então a gente tem dois escopos na nossa consultoria. Nós temos o que a gente chama de Start Export. O Start Export ele é basicamente uma consultoria mais voltada para entender o cenário da empresa, como ela está atualmente, né? Eu vou usar um exemplo de uma empresa aqui de Jaraguá que a gente atendeu, que a gente iniciou a consultoria deles, né? Hoje já estão exportando tudo, mas eles não tinham nem catálogo. Era um produto assim, era um produto meio nichado, mas eles não tinham catálogo do produto. Então, assim, vendia meio que boca a boca, tal. Então, esse industrial, ele achava que eu falei, nossa, eu não tenho como exportar isso aqui. Como é que eu vou fazer? Né? Então, a gente começou a fazer toda a análise, né? O primeiro passo. Beleza, vamos analisar como é que está a empresa, qual que é a tua capacidade produtiva, vamos analisar o design do teu produto, se a gente não vai ter que melhorar alguma coisa, né, para botar lá para fora. Vamos analisar como é que estão os teus departamentos, né, departamento fiscal, como é que está hoje, consegue emitir uma nota fiscal de exportação, né, financeiro tem acesso a linhas de crédito de financiamento de exportação ou para fechar um contrato de câmbio na finalização, né? Então, assim, a gente começa a estruturar todas essas áreas, dá treinamento para essas áreas, engaja isso, né? E aí, no final,
a gente cuida até da parte documental, a parte burocrática, né? A empresa precisa ter um radar, né? A gente chama de radar, é o radar da receita, né? Ou seja, você tem que ter isso aí para que a empresa esteja habilitada a exportar. Então a gente também faz isso, né? Analisa toda essa parte. E aí no final dessa consultoria, que dura mais ou menos 6 meses, a empresa está apta em todas as esferas para exportar. Ela está apta, ela vai ter o produto dela adequado, ela vai ter a parte documental adequada, ela vai poder mandar o produto para fora, né? Então a gente começa de ponta a ponta. Claro que existem empresas hoje que já têm meio caminho andado, né? Aham. Então, assim, a gente já entra, dependendo dessa avaliação, a gente entra já com um produto um pouco mais avançado, que daí já é a parte de ir buscar cliente e vender lá fora, né? Mas então, assim, tudo isso a gente faz, esse diagnóstico, né, como você bem colocou ali, a gente faz tudo numa pré-análise, né? Então a gente analisa produto, a gente analisa o cenário atual da empresa e aí a gente meio que junto com o industrial, né, com o empresário, a gente identifica qual seria o melhor para ele começar, né? Se seria numa consultoria mais básica, mesmo começando lá do zero, ou já se seria uma consultoria já mais avançada, né? Eu tenho empresas aqui de Jaraguá que, quando eu assumi eles, né, eles já tinham lista de preço em outras moedas, eles já tinham estruturado o marketing, eles já tinham estruturado, inclusive já tinham exportado de maneira esporádica. E aí, quando a 2B entrou, né, para trabalhar com eles, a gente já tinha, nossa, 50% do caminho percorrido já. Já era um processo bem mais fácil, né? Isso, dali e aí esse adiante. industrial, o que que ele queria? Ele falou, eu acho que a gente tem mais potencial. Então eu preciso de força. E hoje a gente já exporta regularmente, né? Então a gente entrou já com esse meio caminho andado e a gente focou mais no quê? Na expansão internacional, em ir buscar cliente, em ver números, ver que país que a gente entra, né? A gente elaborou um relatório completo, que é um mapa que eu falo, né? A gente sempre entra com esse mapa. Esse mapa ele vai te dizer para que lado a gente vai. Né? É a mesma coisa, eu sempre costumo usar o exemplo, essa analogia do avião, né? Um avião ele nunca sai do chão sem saber o rumo que ele vai, né? Ele tem que sair do chão já com o rumo Sabendo pra onde certo ele vai. para onde ele vai. Então a gente, quando começa com a empresa, a gente segue esse rumo, esse plano, né? Planejamento. Então a gente sabe para onde ir, aonde a gente vai investir dinheiro, onde a gente vai investir viagem, Que né? legal. E, Robson, quando, né, você falou que às vezes pega empresas que já estão no processo, já começaram a fazer alguma coisa, né? E o que que você acha que leva um empresário a achar que ele consegue trocar internamente essa exportação, sem ter alguém para auxiliar ele? Ah, Assim. entendi. Então, e isso é uma coisa muito comum também que acontece, né? Na verdade, assim, eu até vou dar uma ênfase numa coisa que a gente escuta muito, né? Ah, por que que eu vou contratar uma consultoria se eu posso fazer, né? Isso é Acho muito que deve comum. ouvir com frequência, né? É muito frequente, sabe? Então, assim, a gente já teve casos, assim, né, de alguns empresários, eles chegam e o cara fala assim, ah, eu fui para Argentina de férias e vi um produto similar ao meu lá, agora eu quero vender para lá, entendeu? Mas eu sempre falo, não é porque viu o produto lá que aquele é o mercado certo pro produto dele, né? Então, ou a questão da logística, nossa, Paraguai tá mais perto, eu quero ir para lá. Então, assim, não tá errado, mas assim, ó, se a gente pegar, fazer uma pesquisa de mercado e entender aonde o produto dele vai ter mais sucesso, a gente vai dar o tiro certo, né? E assim, a gente tem ainda um pouco dessa barreira do pessoal ainda achar muito que, eu posso fazer, eu falo espanhol, eu falo inglês, Vai resolver né? já, né? Eu tive um caso de uma empresa que era engraçado, que a gente entrou depois para atender eles, e a pessoa que trabalhava lá era uma pessoa que vinha da expedição, né? Trabalhava na parte de expedição, trabalhava propriamente na montagem do produto. E aí, como era uma pessoa que já falava outro idioma, eles acabaram realocando a pessoa para lá. Né? Mas eu falei, poxa, legal, né? Já é um caminho, mas e a pessoa sabe, ela tem conhecimento técnico do produto, mas ela sabe dos termos de negociação, ela sabe os caminhos para né, para chegar? Ah, isso não sabe. Então, assim, daí o problema é que você tem mais tempo de percorrendo para chegar no teu objetivo final, que é exportar, né? Então, assim, eu sempre falo para esses industriais, você contratar hoje uma consultoria com know-how de 20 anos de mercado, a gente já tem o caminho das pedras, né? A Já gente já vai sabe para facilitar, onde né, o ir. processo. Facilita o processo. Então, assim, nisso, assim, daquela famosa frase, isso eu posso fazer, né? Eu mesmo faço.
acaba caindo muitas vezes em algumas armadilhas, acaba não dando a ênfase necessária que o produto ele precisa. E aí depois o que acontece? Meu produto é difícil de exportar, não tem mercado. Não é que não tem mercado ou que o produto é difícil, é que não foi pelo caminho certo, né? Uhum. E aí ele leva muito mais tempo para o produto dele chegar no mercado correto. E daí é mais custo para Tem ele, mais custo, tudo, né? E aí acaba desanimando, né? Daí começam as desculpas. Mas é que o dólar tá muito alto, vai ficar caro para os caras comprarem. O dólar tá muito baixo, não compensa eu vender, né? Sempre uma coisa ou E a outra. gente busca sempre a regularidade, né? Uhum. Ou seja, entrar num mercado onde ele vai ter vendas sempre recorrentes, né? Essa é a ideia. Ai, que bacana. É um processo, eu falo que, assim como muitas pessoas não entendem como realmente, de fato, funciona o comércio exterior, né? A gente fica essa dúvida, porque, poxa, tu vai tirar um produto, um serviço, né? Algo daqui para colocar em outro país. Algo que às vezes tu nunca nem foi na vida. Exatamente. Como que tu vai fazer para colocar? E às vezes a gente pensa, mas é tão fácil, né? Vou lá numa que faz transporte e vou mandar, mas a gente vê que não é bem assim, né? Exatamente. Porque você precisa ter todo um... Eu sempre trabalho muito com planejamento também, né? Quando a gente faz a nossa reunião de kick-off, né, com a nova empresa que a gente está atendendo, a gente sempre senta com o empresário, né, com os gerentes, enfim, os que vão estar envolvidos ali, e a gente faz um kick-off inicial. Então ali a gente coloca números na mesa, coloca todo um relatório, né, do produto dele. Então ali a gente começa por ali, com planejamento. Então a gente entrega todo um planejamento para aquele empresário, aquele industrial poder ficar mais tranquilo também, que a gente vai estar trabalhando, como eu falei, o exemplo do avião, né? De estar botando um plano de voo na mesa para saber aonde a gente vai, né? Aonde a gente vai chegar. Isso é bem importante. E assim, encurta muito o tempo, né? De que ele vai comer. Quem não quer hoje receber em dólar, Tempo é né? dinheiro, Em euro, né? né? Ainda mais em outra moeda, né? Que não é o real, né? Exatamente. Então, assim, a gente, com esse trabalho estruturado, a gente ganha tempo, né? No fazer. A gente sabe o caminho, já sabe por onde ir, né? Já sabe como trabalhar, né? E, Robson, me fala um pouquinho o que está incluso hoje no plano mais completo de vocês ali que vão te pagar 6.500 por mês? O que Sim. entra nesse... Ótima pergunta. Hoje a gente tem hoje a gente trabalha com basicamente 2 planos bem definidos, né? Que é o Start Export e o Export Manager, né? O Start Export, como o nome já diz, ele é uma consultoria mais voltada para quem está realmente iniciando. Ou às vezes o industrial fala aquela pergunta que você fez antes, eu não sei se eu posso exportar, eu sou pequeno, né? Uhum. Então essa consultoria ela dura 6 meses, né? Ela tem um valor bem reduzido e ela vai organizar a casa. Então em 6 meses contados, né? Ele vai estar pronto e apto para exportar. Não é um prazo, sendo bem sério, eu achei que era um prazo maior. Não, são 6 meses que a gente coloca já justamente por isso. Esse número ele não vem do acaso. Ele é o número, é o tempo que a gente tem para trabalhar a empresa e deixar ela pronta para exportar. Não quer dizer que nesses 6 meses ele já vai ter venda, porque nesse aí não engloba venda, né? Então, assim, ele vai chegar no final desse processo e ele vai receber um relatório completo dizendo, nossa, realmente eu posso exportar. Minha empresa está apta, né? Tá tudo pronto. E aí depois a gente tem o segundo plano, que é o Export Manager. Daí já tem um vendedor exclusivo, né? A gente aloca um vendedor para aquele tipo de produto e ele vai ter um vendedor bilíngue, especialista naquele tipo de produto só para fazer a venda dele. Nossa. Né? Prospectar, tudo, né? Então a gente faz toda essa parte. A gente aloca esse vendedor exclusivo para ele, né? Qual que é a principal vantagem que a gente tem nisso hoje, né? E era um problema que eu tive lá atrás quando eu fui gerente de exportação numa empresa. Mão de obra, né? Eu precisava contratar, não tinha. Eu preciso de mão de obra. Pô, não tem. É uma mão de obra muito específica, né? Não tem. Quando encontrava, os custos aumentavam muito, né? Então, assim, é um profissional caro. Não é um profissional barato hoje, né? Vamos fazer uma conta de padeiro aqui, uma continha básica, né? Hoje um profissional de comércio exterior, vamos falar alguém que está saindo da faculdade, né? E está se alocando no mercado, ele já custa, né? Um salário é um salário de 5 a 6 mil reais, né? Isso num CLT que, se a gente for fazer uma conta boba, ele dobra, né? Pro industrial, né? Então a gente está falando de uma pessoa, né? Então a nossa ideia sempre foi poder trazer isso para a empresa, para que não aumente também o custo do produto dele, né? Porque hoje a gente vive num país que é caro produzir.
O Brasil é caro Brasil é produzir. caro. Então, assim, como é que fica a competitividade quando a gente fala de chinês, de coreano, de muitos produtos que invadem o Brasil, né? E nos próprios países da América Latina e em outros lugares. Então, a nossa ideia é sempre redução de custo, né? E hoje, fazer uma contratação de uma empresa como a 2B sai muito mais barato para o empresário. Muito mais em conta. Porque, assim, ó, ele vai ter com um preço que ele não pagaria um analista de exportação, ele vai ter uma equipe, ele vai ter vendedor, ele vai ter uma pessoa só para cuidar de parte documental, parte logística, parte de estratégia, né? Então, assim, ele tem toda uma equipe que ele está trazendo ali pelo preço que não pagaria um funcionário, no caso. Então, esse é o nosso principal foco, né? Por isso que surgiu a 2B, né? Nossa, bem, extremamente completo. Realmente, ouvindo você falar, não tem motivo para não querer contratar, né? Sim, Porque sim. vai encurtar o processo, vamos pensar o trabalho que uma pessoa faria internamente da empresa, tendo o serviço de vocês, vai ser muito mais viável para ele, né? Muito mais viável e, assim, não vai encarecer o produto também, né, Bruna? Sim, que Porque hoje... hoje em dia um custo operacional, um custo de funcionário, ele vai encarecer o produto também, né? Sim. Querendo ou não, ele é parte, né? E como eu falo, profissionais de comércio exterior hoje, eles são profissionais extremamente caros, né? Claro que vale a pena, né? Sei. Eu sou um profissional de comércio exterior, né? Mas eles são profissionais que não são tão acessíveis, né? Você não acha em qualquer lugar. Então, assim, hoje a gente tem equipe, a gente tem pessoal já para atender todas as demandas, né? Então, eu preciso a parte logística, como acho que você perguntou antes ali, e a parte logística, né? Como manda isso para fora? É só contratar um transporte? Não, tem todo um estudo que a gente faz baseado no produto da pessoa, né? Então, assim, qual que é a melhor forma de mandar? Para onde a gente vai mandar? Então, hoje a gente tem uma pessoa só para fazer isso, só para fazer essa parte de toda a estruturação logística, né? Então a gente sempre vai achar o melhor caminho para levar o produto para lá. Nossa, bem bacana. E, Robson, como vocês lidam, né, com empresas que ainda não sabem que estão prontas para fazer a exportação? Como é que é esse processo? Como é que eles chegam, né? Então, isso é uma coisa bem comum, né? Como a gente comentou, né? Tem muitas empresas que acham que não tem o porte ainda para poder exportar. Eu não posso exportar por isso, por aquilo, né? Às vezes até a própria pessoa coloca isso na cabeça, né? Sim. Vê o produto, às vezes tem um produto muito bom, né? Como outra empresa que eu até citei o exemplo ali, que eles não tinham um catálogo, mas tinham um produto muito bom, só que não vê o potencial que tem, né? Então, por não ter o conhecimento, né, de como funciona todas essas etapas, aí às vezes o empresário industrial fala assim, poxa, eu não vou me meter nisso aí, porque vou arrumar problema para mim, né? E é justamente o contrário, né? Eu gosto de usar sempre a questão do valuation da empresa. Então, assim, uma empresa hoje, Bruna, que está estruturada para atender o mercado externo, ela não tem o mesmo valor de uma empresa que atende só o mercado interno. Com Faz certeza, sentido, né? total. Então, assim, o valuation da empresa, ela é muito maior quando você passa a ter mercado fora, né? Então, assim, a gente sempre busca para esses industriais, para essas empresas, mostrar todo o benefício que ele vai ter, né? Todo o benefício que ele vai ter fazendo um trabalho estruturado para mandar o produto dele para fora. A gente já passou por várias situações que hoje uma empresa que contrata a gente não precisa passar, a gente conhece o caminho das pedras, sabe onde pisar, né? Então, assim, é aquele negócio, a gente vai atravessar um rio, a gente sabe aonde pisar para não afundar, porque a gente tem todo esse know-how de 20 anos, né? Então, a gente sempre passa para esse industrial essa segurança, né, de ele ter uma empresa hoje apta para levar o produto dele para qualquer lugar, né? E tem algum segmento que vocês mais atendem, que mais procura vocês? Ou hoje vocês atendem todo o segmento possível que a gente consegue exportar? Isso, hoje a gente está trabalhando, a gente atende segmento têxtil, né, que é muito forte. Esse é o que a gente menos atua hoje, né, mas a gente atende. A gente tem o setor de implementos rodoviários, que é muito forte, né. Implementos rodoviários são equipamentos para caminhões, né. A gente atende o próprio baú refrigerado, né, para transporte de alimentos. A gente atende o equipamento, né, que refrigera essa carga. A gente atende setor de máquinas e equipamentos, tratores, né, parte agrícola também, linha agro, né, a gente também atende. E hoje setor moveleiro também. Então hoje a gente está apto para atender qualquer tipo de setor, né? A gente tem esse know-how.
A única coisa, a gente sempre atende uma empresa de cada segmento, né? Por exemplo, Legal. hoje, se eu estou atendendo o setor moveleiro, eu atendo só aquela empresa. Fica meio que exclusivo, né? Eu não vou atender outra empresa do mesmo setor, né? Para não dar conflito. Mas hoje, Bruno, a gente está apto para atender qualquer tipo de segmento, tá? Que De legal. produto. Show de bola. E, Robson, como é que vocês fazem, né? Constroem essa credibilidade de vocês para alguém que ainda não ouviu falar de vocês, não conhecem, né, a 2B? Isso, essa credibilidade a gente é com resultado, né? Eu sempre costumo dizer, o resultado é o Fala por melhor, si, né? fala por si. Então hoje a gente sempre procura o máximo trazer o resultado para o cliente, né? Eu sempre digo, a empresa que entra para 2B, ela sempre vai sair melhor, não importa o que aconteça. Né? Por exemplo, a gente atendeu empresas, por exemplo, que fizeram toda a parte da estruturação, né, naquela primeira consultoria dos 6 meses lá, e depois falaram, ó, agora a gente vai dar uma segurada porque a gente está reestruturando o nosso parque fabril, mas depois a gente volta com tudo. E depois voltaram e a gente exportou, porque aquela primeira etapa estava concluída, Tudo a empresa certo. estava pronta, entende? Então, assim, isso são pontos muito importantes que a gente segue, né? E aí depois, a segunda etapa, o que que é? É venda, é foco em venda, é planejamento e execução, né? Então a gente tem um planejamento, tem uma execução e ali a gente segue. Então isso é muito importante e aí os resultados falam por si, eu sempre digo, né? Os resultados sempre vão falar por si. E a gente foca muito na questão da marca, tá, Bruno? Isso é muito importante. Uma dúvida que a gente recebe muito é, às vezes o industrial fala assim, tá, mas eu vou contratar um serviço de consultoria e eu perco a gestão da empresa? Não. Ele sempre vai ter a decisão final. É como se a gente fosse parte da empresa. Quando eu sou contratado por empresa, não é a 2B lá, é a empresa dele. Entende? A marca que a gente leva é a empresa dele. Empresa dele. Então a gente nunca faz a parte e a gestão, a gente faz todo o planejamento, mas sempre o industrial, o dono ou o gerente designado, é sempre a decisão deles também. Né? Então a gente nunca vai chegar lá, vai dominar a empresa e vai fazer tudo como a gente quer. A gente tem o caminho, tem o planejamento, tem a execução, mas Ainda a decisão, a ainda. decisão é sempre da empresa, do empresário. Né? A gente sempre mantém isso. Então, uma dúvida muito frequente que a gente escuta muito é falar, poxa, eu vou contratar uma consultoria e vou perder a autonomia. Não, muito pelo contrário. A gente sempre vai estar junto lá. Tanto é que a consultoria Export Manager já fala, né? É gerente de exportação. Ele vai ter um gerente de exportação para ele. Né? Se precisar dar bronca, ele vai dar. Tem que Né? fazer valer a pena o investimento, né? Exatamente, exatamente. Então a gente vai sempre trabalhar junto com a empresa, como, né, e levando a marca, sempre levando a marca. A gente trabalha muito forte com isso, né, a questão da gestão da marca, que é o bem maior que a empresa tem, né. Essa ali a gente cuida muito. E tu tens algum case que tu consegue, que tu pode compartilhar com a gente de clientes que deram certo, que estão dando certo? Ah, temos bastante, né? Imagino, né? Com Temos esse tempo bastante. de empresa. Teve uma empresa agora que a gente recentemente incorporou, a gente está no segundo mês, né, com eles. Eles fazem implementos rodoviários, né, máquinas. E quando eles entraram, né, para contratar a gente, esse foi o industrial lá que falou, nossa, eu não sei nem por onde começar. Ele falou, né? Eu não sei, eu não tenho nada, assim, a gente nunca exportou. E aí, quando eu fui visitar a empresa desse empresário, ela não fica aqui, fica no Paraná, eu fiquei impressionado, assim, com a estrutura que ele tinha, com o pessoal. Eu falei, olha, eu estou impressionado com a qualidade do teu produto e o tamanho da tua empresa. Como é que você nunca exportou? Né? E ele falou, que eu não sei como fazer, né? O pessoal, ele bem... Eu não sei como fazer, o meu negócio é atender mercado interno. E eu falei, não, tá tudo certo. Então a gente fez meio que um planejamento, eu mostrei para ele e aí ele falou, tá, e quando que a gente vai estar exportando? Quando que eu vou fazer minha primeira exportação? Né? Isso é uma dúvida muito, muito frequente do pessoal. Eu falo, olha, a gente vai começar com o diagnóstico, a gente vai analisar, ver se tem mercado, né, que sempre tem, e aí depois a gente vai fazer o planejamento, né? Então, assim, quanto antes a gente trabalhar com isso, antes tu vai ter resultado. Eu sempre digo, antes a gente começar a tirar do papel e colocar em prática, o resultado vem antes, né? Então, ali, ele contratou direto o Export Manager, né? Não quis fazer a primeira
né? Essas duas consultorias, uma não tem nada a ver com a outra, né? Ele pode contratar a mais completa, que vai englobar a primeira, né? Então não tem problema. Então ele já foi na mais completa, a gente começou a trabalhar, e agora vai fazer 2 meses e já tem a primeira exportação. Nossa. A gente já está mandando as primeiras máquinas dele. Nós já temos máquinas que vão para a Argentina e temos máquinas que vão para a América Central. Olha só. Nossa. Destino que ele me falou, nossa, nunca imaginei mandar minha máquina para América Central e tá indo para lá. Em relativamente É pouco tempo, muito né? pouco Porque tempo, muito pouco normalmente tempo. num prazo de 6 meses. Então a aí. gente já começou a trabalhar, fazer o trabalho de desenvolvimento, né, dos setores ali, né, de treinamento, tudo. Mas como ele contratou o pacote completo, já tem um vendedor ali atendendo. Então esse vendedor que está atendendo ele não vai ficar parado, ele já está vendo aonde ele vai colocar o produto dele, quem ele está comprando, aonde a gente vai mandar, né? E aí deu certo e tá super feliz, assim, né? Então a gente tá falando de 2 meses, ele já tendo resultado, né? Nossa. Então é bem bacana Com isso. certeza ele tá bem feliz, né? com E a esse- gente mais ainda, né? Porque, nossa... Pra vocês é excelente, né? A gente quer muito... O nosso intuito, o nosso propósito é justamente isso, né? É mexer na balança comercial do Brasil, né? O Brasil, assim, ele tem tanto produto, tanta indústria, só que não é explorado muitas vezes. E isso é uma coisa que é complicado, né? Como eu falei daqueles números lá, menos de 1% das empresas exportarem regularmente, mas você pega quase o triplo, muito mais que o triplo de empresas que importam, né? Isso é ruim para nossa balança comercial, né? Sim. Então, assim, a gente precisa mandar produto para fora mais do que vem, né? Sabe? Então, isso melhora a competitividade das empresas brasileiras, isso melhora vários aspectos para a gente, né? Então, a gente fica muito feliz de poder pegar uma empresa assim do zero e transformar ela numa multinacional, por exemplo, numa empresa que está presente em mais países, né? Então, a gente começou com 2 meses com essa empresa, com certeza até o final do ano, quanto resultado ele não vai ter com esse trabalho focado, né? Se em 2 meses já tá tendo resultado, né? Então, com certeza. A ideia é sempre isso, tirar o produto deles das sombras e mostrar para o mundo, né? O que a gente tem para oferecer, né? Que o Brasil ele tem muito produto bom. O Brasil Mas é o Brasil uma porcentagem produz muito baixa, né? Perto do que muito poderia, baixo, né? muito baixo. Isso são números que assustam mesmo, né? E assim, hoje a gente não tem uma burocracia para exportar, né? A gente tem vários mecanismos que ajudam, né? Então, por exemplo, eu posso te falar um pouco do drawback. O drawback é um incentivo, né, do governo, que ele fala que você pode importar algum insumo, né? Por exemplo, para produzir a minha máquina, eu importo uma peça, determinada peça. Eu posso importar essa peça, agregar ela no meu produto, e se eu comprovar que eu vou exportar esse produto depois, eu fico isento daquele imposto da importação. Isso é o famoso drawback, né? Então, assim, a gente também atua com isso dentro das empresas, porque um outro questionamento que às vezes chega pra gente do industrial é assim, mas o meu produto é caro, como é que eu vou vender lá para fora se tem chinês, se tem coreano? Então eu falo assim, a gente não vai deixar de vender por isso, a gente vai achar mecanismos e caminhos para deixar o teu produto melhor, né? Então a gente acaba desenvolvendo também fornecedores lá fora, né, para aquela linha de produtos, faz a importação. Então a gente trabalha com tudo isso aí. Não vai ter desculpa para não vender. Para não vender, né? E para não contratar vocês, né? Exatamente. E Robson, Exatamente. para quem não conhece, né? Qual que é a diferença em uma trading a uma consultoria com a B2? Ah, legal. Uma trading, né? Por exemplo, isso também é uma pergunta que o pessoal faz bastante, às vezes até tem uma visão meio equivocada, né? A trading company, ela é uma empresa que ela trabalha muito sob demanda. Então, por exemplo, assim, nós da 2B, nós temos uma trading que trabalha com a gente, né? Então a gente tem essa trading que presta serviço pra gente, a gente é parceria, assim, né? Mas qual que é a diferença? Uma trading, geralmente quando ela vem com uma demanda, entende? Então vamos dar um exemplo, vamos pegar um exemplo dos celulares. Eu tenho uma demanda, eu verifiquei que nos Estados Unidos tem uma demanda de uma empresa querendo comprar celulares, né? Então a trading faz uma análise, né? Encontra aquele produto e leva para aquela demanda específica. Tá? Muitas vezes, qual que é o problema? Muitas vezes esse produto chega lá nem sequer com a marca dele. A pessoa importa, né, leva esse produto sob demanda e coloca outra marca e vende, entendeu?
E a gente é totalmente o contrário, porque a gente vai levar a marca em primeiro lugar, né? Porque se eu pegar, né? Veja se faz sentido para você. Se eu pegar um produto e o cara vai levar esse produto para os Estados Unidos e o meu produto chega lá com outra marca, com outra etiqueta, não sou, né? Eu ganhei o dinheiro, ganhei, né? Sim, Eu ganhei o mas dinheiro da venda, mas e o prestígio da minha marca, da o renome, né, valorização? de estar em outro Não tem, país, né? Não né? tem. E assim, ó, será que ele vai voltar a comprar de mim? Ele vai voltar a comprar daquela empresa. E Que essa ele empresa nem pode sabe quem pegar que de é. outro, e essa empresa pode pegar de outro fornecedor também. Isso é muito comum, né? As trades elas são muito importantes no nosso mercado. A gente usa muito para importação, né? Para trazer insumos para cá para o Brasil, né? Até porque elas oferecem o benefício fiscal. Mas no caso da exportação, se o industrial quer realmente fortalecer a marca dele, eu quero fortalecer a minha marca lá fora. Aí a gente faz todo o trabalho, né? Então, assim, essa venda sob demanda acontece muito no setor moveleiro, tá, Bruna? Eu estava atendendo um cliente lá de Rio Negrinho ali, esses dias, e ele falou assim, mas eu vou vender por trading, cobre uma comissão aqui e ele vem e compra. Eu falei, mas ele tá levando a tua marca para lá? Você não quer levar a tua marca para lá, né? E, eu quero fortalecer minha marca, lógico, eu quero que a minha marca apareça lá fora, até para minha empresa ser mais valorizada, tudo. Eu falei, então não é com a Não é trading, esse caminho, né? não é esse caminho, a gente vai trabalhar realmente a marca, né? Inclusive a gente se apresenta lá fora como sendo da empresa, a gente não vai se apresentar lá fora como 2B. Quando a gente vai fazer o trabalho de venda, nós não somos 2B, nós somos a empresa dele. Entende? Então, deu para entender mais ou menos a diferença ali, né? Sim, sim. Então, uma vai trabalhar sob demanda, enquanto a gente vai trabalhar a marca e a venda regular. Então, a gente vai sempre estar trabalhando para que essa venda sempre aconteça novamente, né? Isso era até uma pergunta que eu ia te fazer, né? Como que é a representação de vocês, a 2B, né? Vocês se apresentam como parte da empresa ou, né? Como que é essa representação de vocês? Isso, é boa pergunta. A gente sempre vai ser a empresa, né? A 2B, a nossa empresa hoje, né? A hora que a gente capta o cliente, por exemplo, a gente assinou um contrato, dentro do cliente, nós somos ele. Nós somos ele, né? Claro, a gente trabalha no formato híbrido, né? Então, mas geralmente a gente tem o consultor de venda que vai estar lá dentro da empresa também, ele vai, né? Eu atendo uma empresa aqui de Jaraguá que toda sexta-feira tô lá, na empresa, né? Lá trabalhando lá dentro. Não que fora daquele período a gente não esteja, mas eu vou lá. Eu tô dentro da empresa vivendo aquele ambiente, né? Que é importante. E com os outros consultores acontece a mesma coisa. Então, assim, quando a gente tá atendendo um cliente, nós somos o cliente. Daí a gente já não é mais a 2B, a gente é o cliente. A gente passa a ser ele. Então, se apresenta como, né, eu sou da empresa, eu sou da OCP, estou trabalhando aqui para internacionalizar, né? E a gente faz todo esse trabalho, porque justamente a gente vai difundir a marca, né? A gente quer mostrar que nós somos parte da empresa, né? Somos o setor terceirizado, digamos. Sim, sim. Né? Eu teria te perguntar como é que é essa parte, assim, da equipe, né, internas, quando vocês chegam, como que é essa introdução de vocês, né? Como que é a reação dessa equipe que está ali interna dentro da empresa com a chegada de vocês? Assim, é bem positivo, assim, quando a gente pega, por exemplo, assim, eu sempre costumo dizer, né, o trabalho da consultoria é sempre para elevar o nível da empresa, né? Então, assim, quando a gente entra numa empresa que está iniciando, o pessoal fica muito feliz, porque e quer ver como o pessoal vibra quando faz a primeira venda para fora, né? Imagina, É muito uma legal. alegria, né? Esse pra gente, assim, é a maior satisfação. Você poder fazer a primeira venda, que nem essa venda que eu comentei com você dessa empresa ali do case que eu te contei, a felicidade deles, né, de levar essa empresa específica, eles têm um legado de pai, né, que o pai já não está mais com eles, então, eles vinham com esse sonho, né, de tornar a empresa mais grande. E aí você vê essa felicidade ali no trabalho que você desenvolveu, isso é muito bom, né? E aí já quando são empresas assim já maduras no mercado, que já tem mercado aberto, exportação, eu sempre digo, a gente sempre vai chegar para somar, né? Sempre vai ser para somar. Então, assim, às vezes existem uns mitos assim que o pessoal fala, vamos colocar consultor aqui, vão pegar coisa errada, né? Vão tirar o nosso lugar. Vão tirar nosso lugar. E é justamente o contrário. A gente chega para somar,
para pegar algo que já tá bom e deixar ele melhor ainda, né? Então, assim, as reações das equipes geralmente são muito positivas nesse ponto, né? Mas, como eu falo, às vezes a gente tem um pouco de barreiras, né? Às vezes a empresa já tem pessoal interno, assim, e vê um pouco isso como uma barreira. O que esse cara vem fazer aqui, né? O que eles vão fazer? E a gente sempre fala, a gente vai somar. A gente vai chegar para, às vezes, mostrar que talvez indo por esse caminho a gente chega mais rápido, né? Às vezes indo por esse... Eu mesmo, quando eu tive lá há muitos anos atrás, que eu era gerente de exportação, uma vez um consultor chegou, né? Fez um trabalho comigo e realmente me direcionou que eu estava indo por um caminho que não era o legal. Poxa, esse caminho aqui a gente vai demorar mais. Vamos por esse aqui, tu não acha melhor? Poxa, e esses insights são muito importantes, né? E olhares diferentes. Olhares diferentes, né? Então... São olhares diferentes para um mesmo produto, digamos assim, né? Então a gente trabalha bem nessa pegada, assim, né? E Robson, me fala como que é o papel da 2B, né, dentro de um setor que já está formado dentro de uma empresa, né? Como que vocês trabalham, como que funciona essa chegada de vocês dentro de uma empresa que já tem esse setor? Ah, legal. A gente faz esse, como é que eu posso falar, para esse ajuda, esse apoio, né? Eu sempre digo que a gente acaba sendo um braço para a empresa, né? Então, assim, existem empresas que já estão muito bem estruturadas, né? Que já têm, às vezes, departamento, que já tem, ou pelo menos já fizeram exportações e tal. Quando a gente entra ali, a gente faz, na verdade, uma análise junto com a pessoa de como é que está o cenário, como é que está o atual momento, né? Porque, às vezes, a gente é contratado porque, assim, eles têm um setor já, mas eles não têm tempo para abrir um outro cliente ou um determinado continente, digamos. Pô, a gente queria exportar para os Estados Unidos, né? Mas, poxa, aqui dentro a gente só exporta para a América Latina. Então, o pessoal só fala espanhol, né? Pô, mas a gente tem um sonho de ir para o mercado para os Estados Unidos. Então, a gente acaba sendo o braço daquela empresa, né? Para os Estados Unidos, né? A gente tem muita experiência com o mercado americano, né? Experiência, assim, de campo enorme, né? Com a parte de trabalhar lá, né? Eu estou usando só um exemplo, né? Sim. Mas então a gente analisa junto, a gente entra na empresa, senta com o setor e vê como é que a gente pode ajudar. Eu sempre digo isso, né? Como eu posso te servir? Vamos lá. Qual que é a tua dor? Eu quero ir para os Estados Unidos, mas a gente não tem tempo ou a gente não tem uma pessoa interna que fala inglês fluente para poder fazer isso. Beleza? Então, já sabemos como é que a gente vai te ajudar. E a gente faz o planejamento junto com o pessoal e vamos para lá. Já teve casos, por exemplo, de uma empresa contratar a gente porque eles queriam abrir assistências técnicas em outros países. Eu já tenho um produto, mas a gente não tem tempo para fazer áreas de assistência técnica. Vocês fazem? A gente faz. Não é só um produto. Não é, exatamente. Então, assim, qualquer tipo de segmento a gente pode ajudar, né? A gente senta, né? Respondendo bem objetivo a tua pergunta, a gente senta com o departamento e faz essa grande pergunta: como é que eu te sirvo? Vamos ver como é que eu posso te ajudar. Qual que é a tua dor? E aí a gente vai planejar para fazer. E, Robson, não sei se tu pode compartilhar, né? Mas de algum case entre vocês tiveram uma parceria, né? De uma empresa que já tinha um processo, vocês vieram para complementar, né? Esse processo e que vocês tiveram um resultado acima do esperado. Sim, tem alguma claro, empresa que já claro. Inclusive uma empresa aqui de Jaraguá, né? Eles já tinham uma pessoa que trabalhava ali, que fazia, né, a parte de vendas, mas é aquele negócio que se falou, um olhar de fora, né? Às vezes muda tudo, né? Sim, muda. Às vezes muda tudo. Então, quando a gente entrou, poxa, eu peguei uma empresa completamente estruturada já. Nossa, como é que tá de catálogo? Pô, catálogo em site bilíngue, catálogo bilíngue, bem feitinho, estruturação do departamento de produção bem estruturadinho, a empresa já com uma filosofia exportadora, uma cultura exportadora já enraizada. Então, achei muito legal. E aí, entramos ali, bom, vamos sentar agora e vamos planejar. Para que lado que vocês querem ir? Né? Então, o industrial falou, olha, eu acho que a gente tem mais capacidade. Eu acho que tá bom, né? Mas eu acho que a gente tem mais capacidade para fazer mais, né? Então, a gente gostaria muito do teu trabalho ser voltado para isso, a gente quer expandir, né? Então, a gente já tinha uma diretriz. Opa, vamos lá, eles já têm mercado, só que eles querem um gás adicional, né? Então, a gente entrou,
Inclusive eu estou fazendo uma estruturação dentro da empresa de treinamentos também até na área de idiomas para melhorar o pessoal, assim, né? Uhum. Então a gente está trabalhando nessa parte. E aí, até eu falei com esse industrial semana retrasada, acho que foi, ele estava super feliz também. Ele falou, nossa, como foi mais rápido do que a gente imaginava essa expansão. Então eu sempre falo, a gente está aqui para isso. A gente não vai entrar para ficar olhando que o produto dele é bonito, a gente vai entrar Aham, para fazer, claro. para executar, né? Então, esse foi um caso bem interessante né, do pessoal assim que já tinha um setor estruturado, tudo, e que a gente entrou simplesmente para dar um gás. A gente fez toda a parte de planejamento, a gente apresentou um relatório muito elaborado, assim, né? Onde esse relatório, eu sempre digo, é o mapa da mina, né? Uhum. Então, esse relatório ele está todo estruturado com os países que mais compram, né? Então, assim, através daquele estudo que a gente fez prévio, a gente sabe para onde ir, onde a gente pode expandir, né? E que, como eu falei, às vezes o olhar de dentro, a pessoa tá tão corrida ali fazendo as coisas do dia a Tá dia, ela todo não. dia, às vezes até ela perde um pouco, né, de Exatamente. conseguir olhar É, novos horizontes, né? exatamente. Então a gente chegou com esse mapa e realmente mostrou, olha aqui, ó, talvez a gente tá perdendo esse mercado aqui, vamos para lá, vamos. E aí deu certo, entende? Então esse é um case assim de um cliente real, né, que funcionou. Que legal, que legal. Acho que é gratificante, né, quando tu Muito bom. tanto que tu começar do zero e fazer as coisas acontecerem, É. como tu entrar numa empresa que já tem um processo acontecendo e tornar ele ainda melhor. Exatamente. É o que eu falo, né? A gente pode às vezes pegar uma empresa que já está estruturada e deixar ela melhor ainda, né? Então, com um pouco mais de conhecimento, por exemplo, a gente traz na bagagem aí muitas fórmulas, né, de trabalhar que às vezes a pessoa não tem no dia a dia corrido, né? Uhum. Por exemplo, assim, poxa, eu quero vender o meu produto, mas como é que eu consigo crédito para o meu cliente comprar lá fora? Pô, a gente tem o caminho para isso aí, né? Então, assim, são formas que a gente traz mais competitividade para dentro da empresa, sabe, Bruna? E Robson, né, para quem tá assistindo, tu quer dar o primeiro passo, né? Qual que é a mensagem final que tu deixa para essa pessoa que ela tem aquela vontadezinha, que ela, né? Como que ela encontra vocês? O que Claro. que ela pode. Então, a gente está nas redes sociais, né? @2B Comics, acha a gente ali. No telefone DDD 47991679196, né? A gente é atendido por mim mesmo. Depois a gente avalia quem que atende. Uhum. É, e o recado, assim, eu acho assim, o que eu falo para o industrial, não tenha medo, né? Não tenha medo de expor o teu produto lá para fora, né? Às vezes a gente vê muitas empresas que tiveram uma má experiência, né? Isso é uma coisa que eu escuto muito. Poxa, Imagino. não deu certo botar meu produto lá fora. Então eu sempre digo, mas por que que não deu? O que que aconteceu? Né? Fez certo, fez da maneira correta, usou o caminho certo, usou as ferramentas certas disponíveis, né? Porque para não dar certo, alguma coisa, né, Aconteceu, né? aconteceu. Então, assim, às vezes aí esse empresário, esse industrial, ele fica, né, com o pé atrás, assim, né, de falar, poxa, eu não quero mais porque eu tive problema, né? Então, assim, eu falo, não tenham medo, né? A gente tá aqui para isso. A 2B tá para realmente mostrar o caminho, né, para esse industrial e levar o produto dele. Eu sempre falo, a gente, como eu falei no começo, lá, a gente encontra o destino certo para o teu produto, né? Então, com planejamento, com execução, com trabalho em conjunto, né, a gente consegue fazer. Então, o recado é isso: leva o produto para fora, expõe, mostra que o Brasil tem bons produtos, né, e que a gente pode ser gigante realmente, né? As empresas brasileiras, né? Aqueles números que eu te mostrei ali, eles assustam mesmo, Sim. mas é uma realidade, né? Então a gente precisa mudar isso. O Brasil ele precisa ser mais competitivo, as empresas precisam perder o medo de ir lá para fora, né? E para isso que a gente está aqui. Show de bola. E pra gente, né, finalizar, tens alguma novidade, algum projeto que tu queira compartilhar aqui com a gente? Como é que Olha, tá? a gente está num processo de expansão muito legal, né? A 2B, a gente está, inclusive, contratando mais pessoas para a equipe, né? A gente está agregando mais gente para a equipe e a gente está com vagas aí para incluir mais empresas aí, para a gente poder internacionalizar, né? Então a gente vem crescendo hoje de uma maneira muito sustentável, né? Então, assim, hoje, Bruno, a gente não vai pegar uma empresa que a gente não possa atender ela 100%, né? Então a gente vem crescendo com pessoas, com processos, né?
E isso é muito legal, porque isso melhora a nossa qualidade de atendimento. Então, a empresa que vier para a gente, ela vai ser atendida como ela merece. Ela vai ser atendida, assim, por um profissional formado, né? Um profissional com bagagem, né? E ela vai ter todo esse know-how. Então, a gente está com essa expansão, né? E com bastante vontade de atender mais empresas aí. Então, estamos abertos. Estamos abertos. Muito bom bater esse papo contigo. Acho que tira muita dúvida de quem não tem noção nenhuma. Confesso que eu era uma pessoa que só ouvia falar, mas de fato não sabia muito como funcionava. Então, acho que isso vai agregar para muita gente. Acho que tem muita coisa boa para conhecer. É um trabalho sensacional mesmo, que pode fazer muita diferença nas Com empresas certeza. aqui. Muito bom te ter aqui com a gente e conversar um pouquinho mais. Muito obrigado. Agradeço aí pelo tempo, pela disponibilidade. Sempre bom estar aqui no OCP. Então, tá bom. Obrigado. Muito obrigada.